cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Mas você sabe quando o Rio ganha esse apelido? A partir de quando ele ganha esse apelido de cidade maravilhosa? Tem a ver com o nosso assunto de hoje, a história do nosso quinto presidente da República, Rodrigues Alves. Rodrigues Alves governa o Brasil de 1902 a 1906, paulista mais um. Foi eleito com 93% dos votos, ajudado aí pela força do presidente anterior, né, Campos Salles. E também era maçom, fazia parte de uma ala da maçonaria chamada Bucha, que é uma parte da maçonaria que veio da Alemanha e onde quase todos os presidentes da República Velha passaram. E Rodrigues Alves chega com 3 missões, principalmente essas, né? Ele queria, a gente estava na virada ali do século, né? Início de 1900, e ele queria modernizar o Rio de Janeiro, capital federal. Então a primeira medida dele era a reurbanização desse estado, né? Principalmente ali onde que ficava a capital, a sede, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Queria também expandir as ferrovias. Expandindo as ferrovias traria mais comércio, né? Movimentaria, aqueceria a economia do país. E por fim queria facilitar a imigração, estimular a imigração. Rodrigues Alves era um cara que queria ver várias culturas, várias etnias, uma miscigenação no Brasil. Não, ele queria mão de obra para as lavouras do café, que é de onde também ele vem, né? Essa turma ali do café ali que dá o maior apoio para Rodrigues Alves. Então ele começa com essa política da reurbanização. Isso tinha acabado de acontecer na França há pouco tempo antes, por conta de um cidadão lá chamado Barão de Haussmann, que levou essa ideia para a França. Vamos modificar a França, vamos trazer uma arquitetura nova, moderna. E nisso o Brasil copia essa ideia da França e é escalado para ser o cabeça desse processo aí o prefeito do Rio, o Pereira Passos, que também era engenheiro. Então Rodrigues Alves chama o Pereira Passos e fala: nós temos uma missão, temos que modificar a cara do Rio de Janeiro. E começa essa reforma, essa reconstrução do ponto de vista ali, de paisagens, né, de arquiteturas. E começam a abrir avenidas, reconstruir praças, lagos, constrói o Teatro Municipal, constrói o Jockey, constrói a Escola de Belas Artes. Mas isso aí, para construir, precisa derrubar outros, né? E nessa de derrubando casas, abrindo ruas, cortando morros, eles vão empurrando a população para as periferias, principalmente a população mais pobre. E essa população recorre aos morros, e é daí que tem o surgimento das favelas na Cidade Maravilhosa. Então a Cidade Maravilhosa ficou bonita ali, né, na frente do mar, linda, e para trás foi empurrando o pessoal, empurrando os brasileiros ali para a construção das favelas, ali, o início das favelas. Então tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Também foi no governo de Rodrigues Alves que aconteceu um episódio que a história registrou como a revolta da vacina. Nós estávamos passando por uma epidemia de várias doenças. Tá vendo que a história explica, nos ajuda a entender muitas coisas, né? Não é de hoje essas epidemias. E não foi a China não, tá bom? Primeiro, por conta, né, que foi uma ideia dele também de reurbanizar para tentar acabar um pouco com isso, porque a cidade era muito ali, cresceu de forma desordenada, então tinha muitos animais ali, isso aí favorecia aparentemente algumas doenças, como foi o caso da peste bubônica, que vem por conta dos ratos ali. Então, abrindo mais as vias, deixando as casas mais separadas, e pensaram que poderia até acabar com isso, né? E chama um sanitarista para ajudá-lo, é chamado Oswaldo Cruz. E o Oswaldo Cruz encabeça essa missão de primeiro controlar a peste bubônica na cidade do Rio de Janeiro, depois a febre amarela, por conta do mosquito. Então ele fazia até campanhas assim para a própria população ajudar nesse combate. No caso da peste bubônica, quem matasse rato e levasse os ratos mortos lá ganhava uma grana. E nisso vem a terceira epidemia, que é da varíola.
E essa da varíola precisava, para conter, vacinar a população. E a população ainda não tinha muito conhecimento científico das coisas. E aliado também, aqui não é outra coincidência, a setores, por questões políticas, que queriam ser oposição a qualquer medida do Rodrigues Alves, ou de qualquer um que estivesse ali. Então, ele cria essa campanha de vacinar a população contra a varíola, e surge um grupo paralelo ali contra. Esse grupo veio principalmente da escola positivista. Olha só, a escola positivista, que estava ali estudando filosofia, estudando o positivismo do Augusto Comte, vem com essa ideia que a vacina não resolveria o problema. Como assim? Primeiro, um pessoal já falando que como assim que você vai levantar a roupa da mulher para mostrar o braço dela para vacinar, isso não existe. E já outra turma falando que não, como que você vai combater colocando um vírus no corpo da pessoa. Então criou-se uma resistência muito forte contra essa vacinação. E ele teve então, junto, né, com o seu sanitarista aí, de obrigar as pessoas a serem vacinadas. Então era na marra, teve que ser. E se foi certo ou não foi, a gente sabe que erradicou a varíola, né, nesse momento. Mas essa resistência foi forte. As pessoas, a gente está falando do início ali, né, de 1900 e pouco, então era outra mentalidade, que não justifica, é óbvio, mas a gente tem que entender que era outra mentalidade. E nisso o quebra-pau foi geral, muito protesto, e as pessoas brigando, que não queriam receber a vacina, e apoiada por esses outros setores. E num desses protestos aí, aquela escola que a gente está falando em todos os verdes ali, positivista, a escola militar da Praia Vermelha, apoiou esses revoltosos. Na verdade ela que deu, né, um gásinho ali, ajudou, né, a tocar o terror. E aí a resposta foi no mesmo nível, né? Essa escola foi até fechada. Muitas pessoas, muitos militares ali morreram nessa revolta, porque o confronto foi feio. Então, mas conseguiram vacinar grande parte da população, mas ficou conhecido esse episódio. É um episódio interessante para a gente ouvir falar, principalmente pela situação que a gente está passando hoje, não é? Também no governo Rodrigues Alves, a gente tem um episódio conhecido como o Convênio Taubaté. O que foi o Convênio Taubaté? Rodrigues Alves, como eu falei, era um cara que foi eleito pela oligarquia dos barões ali do café e outros, né? Tinha esse apoio. Mas a gente falou no vídeo anterior que a economia não estava das melhores, porque a Europa em crise, que comprava nosso café, e juntou esses oligarcas aí que já estavam com poder maior e chamou o Rodrigues Alves para uma conversa para pedir para o governo intervir, mais uma vez pedindo a intervenção do Estado, né? Quando aperta, quem é que salva? É o Estado. E chamando o Estado para intervir para salvá-los, comprar essas sacas, fazer alguma forma. E o Rodrigues Alves falou, não tem jeito, porque eu vou tirar o dinheiro de uma área aqui que está precisando do social para salvar a turma do café. Vamos por partes e primeiro vamos atender o povão, né? Vou ficar aqui só 4 anos, vou tentar fazer meu melhor. E essa turma revolta e organiza aí esse convênio de Taubaté, que foi assinado lá na cidade de Taubaté. Então junta os barões, as oligarquias de São Paulo, Rio de Janeiro e de Minas Gerais e assina um convênio onde eles pegam um empréstimo de 15 milhões de libras, tá vendo? Bem maior do que o que o nosso presidente anterior havia pego, né, de 10 milhões. Eles pegam 15 milhões de libras só para salvar a lavoura de café, salvar seus negócios. E fazem eles mesmos compram o próprio café para fazer uma pressão internacional ali, compram o excedente, né, para ver se dá uma melhorada pro lado deles. Então o convênio de Taubaté também fica registrado no governo de Rodrigues Alves. E a gente tem também um episódio que veio acontecendo em outros governos, mas esse é o que entra mesmo de fato para a história, que é a ascensão do Barão de Rio Branco ali, porque nós estamos falando desse momento que tinha vários problemas de divisas, né, de territórios, ainda não estava tudo delimitado como a gente conhece hoje. E uma figura fundamental desse processo aí é o cidadão chamado José Maria da Silva Paranhos,
não sei se dá pra ver direito aqui, que é esse que tá aqui na moeda de 50 centavos. Depois vocês vão olhar na moeda de 50 centavos, esse senhorzinho aqui vai ver. É ele. Sabe, ele ficou conhecido como o Barão de Rio Branco, porque ele era um diplomata que os governos mandava para ir tentar resolver esses problemas. E um dos problemas que a gente teve no governo do Rodrigues Alves foi a disputa do território do Acre ali com a Bolívia. O Acre, ali no norte do Brasil, era uma terra, uma região que tinha muitos seringais. E em 1900, a indústria automobilística surgindo ali nos Estados Unidos, tá? E eles precisavam da borracha para fazer o pneu e outras coisas. Então cresceram o olho no Acre, né? Tava na disputa. E juntou ali os seringueiros com bolivianos e o Brasil de cá, e quem vai ficar com o Acre, até que eles assinam um tratado em 1903 chamado Tratado de Petrópolis, onde compra o Acre, né? O Brasil compra o Acre, paga só 2 milhões de libras, só um pouquinho, né? 2 milhões, e ainda fazem o compromisso de construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré para escoar a produção boliviana também, que foi muito bom, né? Principalmente para a região norte ali. A gente chega ao final do governo Rodrigues Alves. O balanço assim, foi positivo, digamos assim, do ponto de vista social, político, até diplomático, por conta disso que a gente falou, né? Surge as favelas, mas também dá uma cara nova para o Rio de Janeiro. É aí que o Rio ganha a alcunha de cidade maravilhosa, né? Que a gente ouve tanto nos carnavais, nas marchinhas aí. E depois a gente tem o novo presidente do Brasil, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo, Afonso Pena. Afonso Pena vem logo depois de Rodrigues Alves. Isso aí, obrigado, gente. Esse vídeo, essa série de vídeos tem o apoio da Papyrus Papelaria, da Insano Burger e da Malve Tumbiara. Você liga, você manda um WhatsApp, pode me procurar no vídeo aí para pegar o telefone se não achar, e eles vão entregar na sua casa, tudo bem? No fundo hoje a gente ouviu esse disco Chiquinha em Revista, várias cantoras aí, Rita Maria, Naozete, interpretando os clássicos da Chiquinha Gonzaga, que eu curto muito. E a minha indicação de DVD do dia é o Rapa Acústico na Oficina Francisco Brenan. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.